Vamos então avançar aqui no ministério da palavra. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, ou então aí o seu smartphone, em Êxodo, no capítulo 12. Eu quero ler só um versículo com você, Êxodo 12, o versículo 41. Êxodo 12, 41. Êxodo 12, 41. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse domingo. Nós queremos celebrar a liberdade em Cristo nessa manhã, a libertação em Cristo nessa manhã. Oh Deus, revela a Tua palavra no nosso coração nessa manhã. Nos ensina, Senhor, a desfrutarmos com sabedoria dessa liberdade em Cristo, dessa libertação que Ele promoveu do império das trevas, nos transportando para o reino do Seu Filho amado. Ó Deus, em nome de Jesus, fala no nosso coração, muda a nossa vida pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, queridos, eu quero falar hoje, nosso tema, hoje, os privilégios da liberdade. Diga comigo, os privilégios da liberdade, né? Eu pensei muito nisso, até eu estava lendo um artigo sobre a independência do Brasil, né? Aquela coisa da escola lá atrás, né? Então, em 7 de setembro, que vai ser agora, acho que terça-feira, né? Em 1822, né? Às margens do rio Ipiranga, o Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Muito legal isso. Foram 322 longos anos de escravidão de Portugal, né? E o príncipe regente ali, né, o Dom Pedro I, que era filho do João VI, o rei de Portugal, não é? Ele amou essa nação, e ele foi se envolvendo com os problemas da nação, ele foi percebendo a injustiça, não é, de Portugal, como que Portugal assolava a nação, levava tudo de bom daqui. Ele foi se indignando com isso, não é? Até ele recebeu em janeiro do mesmo ano da independência uma ordem para ele voltar para Portugal, porque ele começou a querer proteger os brasileiros, o Brasil. Ele tinha que voltar, não é? E ali, em 9 de janeiro, né, tem aquela frase dele, né, se é para o benefício de todo mundo, para o bem da nação, diga ao povo do Brasil que eu fico, que é o dia do fico, né, 9 de janeiro. E ele ficou, e aí foi importante ele ter ficado, porque alguns meses depois ele proclamou a independência do Brasil, foi muito tremendo. E eu pensei nisso com relação à palavra de Deus. Eu liguei muito essa história do Brasil com o que aconteceu aqui em Êxodo, não é? Porque Êxodo é um livro muito tremendo, não é? É a tipologia da libertação do povo de Deus. Hebreus 10:1 diz que a lei, ou tudo que foi escrito no Antigo Testamento, é a sombra dos bens vindouros. Então, o que aconteceu em Êxodo, o que aconteceu ali, não no Antigo Testamento, é uma tipologia bíblica, é uma figura, é uma sombra do que viria a acontecer a respeito da nossa libertação espiritual em Cristo Jesus. Diga glória a Deus, não é? Então eu quero mostrar para vocês o que aconteceu ali em Êxodo, o que a libertação promoveu para eles, quais foram os privilégios práticos deles terem sido libertos. Claro, irmão, também são os nossos privilégios de termos sido libertos das mãos de Satanás, né? Também foi proclamada a nossa independência, diga glória a Deus, né? E eu quero te mostrar quais são esses privilégios aqui nessa manhã, ok? É interessante, em Êxodo aqui, esse texto que nós lemos, 12:41, fala que e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, diga assim comigo, naquele mesmo dia, quando passaram os 430 anos que Deus tinha falado para o Abraão, olha, Abraão,
a tua descendência será peregrina em terra estrangeira por 430 anos. Irmão, quando completaram os 430 anos, a promessa se cumpriu. Não é? Tremendo isso. Engraçado que foi à noite, não é? Foi à noite, foi 6 horas da tarde no pôr do sol, quando começa o dia para o judeu, não é? Naquele dia, quando completaram os 430 anos, a Bíblia registra. Aconteceu que, passados os 430 anos, naquele dia, a promessa se cumpriu. Eu acho tremendo, tremendo, tremendo isso. Agora, quem foi que saiu naquele dia ali? Olha só, importante isso também. Fala aqui, todos os exércitos do Senhor. Diga assim, naquele dia. Ou seja, no dia que cumpriu a promessa, aconteceu. E quem saiu? Diga, todos. Irmão, todos os exércitos do Senhor saíram, todas as tribos, não ficou ninguém para trás. A Bíblia registra que foram 600 mil homens, fora mulheres e crianças que saíram. É muita gente. 600 mil, vamos fazer um cálculo rápido, 600 mil homens, eu digo que sempre tem 2 mulheres para um homem. Não é? Irmão, se tinha 2 mulheres para um homem, quantas mulheres tinham? 1.200.000 mulheres? Com mais 600 mil homens? Já tem mais de 2 milhões de pessoas. Onde tem, olha, irmãos, onde tem mulher tem criança. Meu Deus do céu. Os teólogos mesmo dizem que era mais de 2 milhões de pessoas que saíram ali. Vocês pararam para pensar a quantidade de maná que foi necessário para alimentar 2 milhões de pessoas por 40 anos que eles passaram no deserto? Foi muita comida que caiu do céu, não é? A Bíblia registra que quando as codornas caíram para alimentar o povo de Israel, porque eles pediram carne, eles estavam cansados do maná, queriam carne, Deus fez chover codorna, não é? Tinha uma altura de 1 metro de codorna, uma altura. Elas foram se amontoando, 1 metro de altura, dá mais ou menos, sei lá, aqui, ó, 1 metro cheio de codorna, no raio de 1 quilômetro, para alimentar aproximadamente 2 milhões de pessoas. Irmão, uma coisa extraordinária, colossal, né? Colossal, gigante. Agora, olha só, a libertação que Jesus promoveu, será que foi grande? Olha o que diz Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, João viu, e eis grande multidão que ninguém podia contar, não dava para contar. O Moisés contou 600 mil, não é? Homens, fora mulheres e crianças, mas o João disse que as pessoas que Jesus libertou são incontáveis, diga glória a Deus. Ele diz assim, olha, ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Irmãos, se a libertação de Israel do Egito foi gigantesca, imagina a libertação que Jesus promoveu, não é? Incomparavelmente maior. Irmãos, uma Páscoa só, quando termina ali, ou melhor, antes deles atravessarem o Mar Vermelho para sair do Egito, teve uma Páscoa. O cordeiro foi sacrificado em cada uma das casas, né? Um cordeiro só foi sacrificado. Um cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado por essas milhares de pessoas que ninguém podia contar. Tremendo, tremendo, tremendo. Amém? Então, eu quero te falar nessa manhã sobre os privilégios dessa liberdade, ou dessa libertação, ou dessa redenção em Cristo Jesus. Estão prontos? Vamos avançar? Então, primeira coisa aqui, irmãos, que aconteceu com o povo de Israel ali no deserto, é uma sombra para nós, é uma tipologia para nós, não é? É o anúncio do que aconteceria e já aconteceu, graças a Deus. Mas o que aconteceu com eles ali, aconteceu conosco. Então, olha só o que diz aqui. A primeira coisa, então, eles saíram curados. Como que eles saíram? Quem saiu do Egito? Todos os exércitos, todas as tribos. Não ficou ninguém para trás, não é? Quando que eles saíram? Quando se cumpriu a promessa. Naquele dia, quando se cumpriu a promessa, eles saíram. Quando Jesus disse,
está consumado, irmãos, a promessa se cumpriu, aleluia. Naquele dia, naquele momento. Então vamos ver, a primeira coisa aqui que eles receberam, primeiro privilégio, eles saíram curados. Eu quero te dizer, quando você foi liberto, quando você foi redimido, você tem que entender e acreditar nisso. Você tem direito à cura total. Quem está me entendendo? Olha, vamos ver aqui. Êxodo 12, 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, ok? Nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Irmão, saiu todo mundo. É um milagre isso. Porque já parou para pensar? Peraí, mas como assim que saiu todo mundo, que não ficou nenhum israelita no Egito? Como assim? Peraí, mas não tinham velhos lá? Tinham. Mas não tinham doentes, o cara estava lá acamado, imagina. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, irmãos, muita gente. Não tinha nenhum doente na hora que eles saíram. Eu acredito que tinha. O cara estava lá acamado, né? O cara não podia andar, era sei lá, né? um deficiente. Enfim, mas a Bíblia diz todos. Então eu acredito numa grande cura sobrenatural que veio sobre a nação no momento da liberdade. E o salmista confirma isso. Salmos 105, 37 diz assim, olha, então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Irmão, foi um milagre. Foi um grande milagre de cura divina que aconteceu naquele momento da libertação. Não é? Todos foram curados num instante, todos saíram. Eu quero que vocês leiam comigo aqui Gálatas 3:13, sobre a nossa libertação. Olha o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga comigo, maldição da lei. Guarda essa palavra aí no seu coração. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Agora preste bem atenção, que maldição é essa? O que era a maldição da lei? Você já ouviu falar sobre a maldição da lei? Está lá em Deuteronômio 28. Então, quando a pessoa desobedecia à lei, vinha sobre elas várias coisas. Não é? Eu não vou colocar aqui, projetar o versículo aqui, mas só para você anotar e consultar em casa, porque é muito grande, mas está lá em Deuteronômio 28, 60 e 61, tem uma lista de doenças que viriam se a pessoa desobedecesse à lei. Então, a peste, a tuberculose, a febre, calor ardente, as úlceras, os tumores, a sarna, a coceira, o pasmo de coração, ou seja, até doenças emocionais, não é? A cegueira, todas as moléstias do Egito. Aí ele termina assim, toda enfermidade e toda praga que não está escrita no livro desta lei. Então presta bem atenção, o cara fala assim, peraí, mas a minha doença não está escrita aí, não está nessa relação. Mas a Bíblia diz que toda doença que não estiver escrita aqui também é maldição da lei. Irmãos, e a Bíblia diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que Ele nos libertasse da maldição da lei. Quem está me entendendo? Então, essas doenças não podem mais nos escravizar. Fomos libertos dela. Posso ouvir uma glória a Deus por isso? É por isso que Mateus 8,17 diz assim, olha, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Quando que o Mateus registrou isso? Quando Jesus fez um milagre, quando curou alguém. Então ele disse, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que foi que ele disse? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém, querido? Então uma das coisas, um dos privilégios da nossa libertação, da nossa redenção. O que é redenção? Nós fomos comprados, vocês entendem isso? Não é que nós éramos escravos de Satanás, porque Adão nos vendeu para Satanás, não é por uma fruta, pelo prazer de uma fruta. E quando ele nos vendeu, não é, precisou vir o último Adão para nos comprar de volta. Mas como que ele nos comprou? Com o sangue dele. E essa palavra na Bíblia é chamada redenção. Não é quando um escravo ele era redimido por um parente próximo.
Então, aquele parente próximo podia ir lá e dizer assim, não, eu quero redimir o meu irmão que está sendo escravizado aí, não é? E ele pagava o preço pelo irmão, pagava aquelas 30 moedas de prata e ele comprava o irmão. Agora, o irmão pertencia a ele. Quem está me entendendo? Não é? Isso é redenção. Não é? Ele não comprava o irmão para o irmão ser agora um escravo miserável dele. Ele comprava o irmão para que o irmão fosse liberto. Coisa mais tremenda. Não é? E foi isso que Jesus fez. Ele foi feito. Por que ele foi feito homem? Por que ele foi feito carne? Por que a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos? Por que ele foi feito o nosso irmão mais velho? Para que ele pudesse ter o direito de nos comprar. Diga glória a Deus. Não é? Então, Jesus nos comprou com o sangue dele. Amém, queridos? E aí ele pegou as nossas doenças e levou sobre ele. Nós não precisamos mais carregar essas doenças. Eu gosto de 1 Coríntios 6,20, que diz assim, olha, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espíritos, os quais pertencem a Deus. Irmãos, eu amo esse versículo. Esse versículo é revelação para mim. Bora estudar esse versículo. Olha aí. Fostes comprado por preço. Você já sabe, é o sangue de Jesus. Como que eu tenho que glorificar a Deus? Ou seja, dar glória para Deus. Glorificai, pois, a Deus como? Grita aí. No vosso corpo e no vosso espírito. Os quais pertencem a quem? A Deus. Irmãos, como que eu vou dar glória para Deus no meu corpo se o meu corpo está doente? Escravo de uma doença. Não é? Eu tenho que tomar posse disso, irmãos. Eu tenho que crer nisso. Eu fui liberto, eu fui redimido. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que quando o povo de Israel, que é uma tipologia bíblica da nossa redenção, foi liberto, a primeira coisa que aconteceu, eles foram curados. Foi todo mundo curado. Quem está me entendendo? Até eu estava lendo, né, sobre a escravatura no Brasil, eu achei interessante, porque quando foi proclamada, não é, foi abolida, né, a escravatura no Brasil, muitos escravos ficaram sem saber. Interessante isso. Não é? Por que eles criaram as senzalas e escondiam os caras lá dentro e proibiu que eles saíssem, para que eles não ouvissem aquela boa nova? Que havia uma lei. Havia uma lei, não é? O Império Brasileiro, não é? O rei do Brasil assinou uma lei que abolia a escravatura ou a escravidão. Mas os caras estavam lá como escravos, vivendo como escravos, apanhando como escravos, sofrendo como escravos, por ignorância, porque eles não sabiam. Por isso que Jesus ensina, olha, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então, irmãos, eu quero te mostrar que quando você foi redimido, quando você foi comprado por alto preço, tem um direito de você viver uma vida saudável. Isso não vai ser automático, você precisa tomar posse. Você precisa acreditar, você precisa... A moeda do reino é a fé. Você precisa acreditar nisso. Amém, queridos? Meu Deus, olha... Fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Assim como você não pode glorificar a Deus no corpo, doente, é impossível glorificar a Deus também no espírito, vivendo uma vida de pecado. Não, Jesus nos livrou. O mesmo Jesus, engraçado que o crente não tem dificuldade para acreditar assim, olha, ele levou sobre si todas as nossas maldições, não é? Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O crente não tem dificuldade para isso, mas quando a gente fala assim, ele levou sobre ele também as nossas doenças. Ah, mas as nossas doenças têm dificuldade, porque, não é? Não, porque eu... Não, irmão, ele levou junto maldição, doença e pecado. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, para nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito, que os dois pertencem a Deus, irmãos, assim como eu não posso glorificar a Deus, eu estou dando glória para Deus, mas eu não consigo vencer esse pecado.
Que testemunho que eu vou dar de que ele levou mesmo esse pecado, que eu não consigo vencer esse pecado? Sou escravo desse pecado, sou viciado nisso. Então ele não levou, está comigo ainda. Como é que eu vou dar glória para ele? Quem está comigo aqui? Amém, queridos? E da mesma forma, irmãos, as nossas enfermidades, nós precisamos tomar posse disso. A cruz, o Calvário, foi a proclamação da nossa independência. Não é? Assim como o rei ali, né, o Dom Pedro, não é? Levantou a espada e disse independência ou morte, não é? E naquele dia, quem era brasileiro tomou posse, não é? Alguns estados brasileiros demoraram muito para tomar posse disso e continuaram escravos de Portugal, não é? Nós sabemos pela história, eles não acreditaram nisso e continuaram prestando conta e vivendo como escravos. Mas, irmãos, o brasileiro que acreditou, não, eu não sou mais escravo. O meu rei anunciou, declarou, decretou, tem um documento, tem uma lei que me liberta da escravidão. Eu acho tremendo isso. Amém, queridos? Eu quero te dizer nessa manhã, o seu rei já pagou o preço. O seu rei escreveu, o seu rei assinou com letras vermelhas. Você está livre. E a primeira coisa que você recebe é a sua cura. Aleluia, glória a Deus. Eu acho tremendo isso. Primeira coisa que você recebe, irmão, é a sua cura. Salmo 103:3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós precisamos crer nisso. O mesmo que levou nossas iniquidades, os nossos pecados, levou nossas doenças. Eu vejo as pessoas dizendo, não, mas todo mundo fica doente. Não, isso é quase normal. Não, eu vou aceitar. Irmão, nós temos direito a isso. Nós temos que tomar posse pela fé. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de Gálatas 5:1, que diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Mas é o que eu vejo, muito crente, não é? Muito crente na senzala, nem é porque ele está sendo impedido de ouvir a verdade, porque eu acho que hoje em dia ninguém mais é proibido de ouvir a verdade, pelo menos no Brasil, né? No que diz respeito à palavra de Deus, mas ele não lê a Bíblia porque ele não quer. A Bíblia, a palavra de Deus, é a carta de emancipação dele. É a lei dele, é a lei que diz para ele, você está livre, rapaz. Viva como livre, tome posse, desfrute dessa liberdade. Ele não lê a Bíblia. Não é? O que ele ouve? Ele só ouve sobre os direitos que ele não tem. Não é? Aí ele ouve. Ele só ouve tragédia, só ouve sobre doença que está matando, ele só ouve coisas ruins, aí nisso ele acredita. Sabe, ele é igual o Adão, né? Deus fala assim, não coma, se você comer você vai morrer. A serpente diz, não, come, não morre não. Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. E o Adão acredita mais na serpente do que na palavra de Deus. Você está livre. E a primeira coisa que você recebe é a sua cura. Pelo menos o direito à sua cura. Todos saíram. Todos os exércitos saíram. Eu imagino que naquela hora que a profecia se cumpriu, a profecia para Abraão se cumpriu, 430 anos, naquele momento, pá, aconteceu. Então eles tinham direito àquilo agora. E quem creu, irmão, e estava doente, é a hora de sair, pessoal. E tem que sair rápido, eu vou te mostrar que era para sair rápido. Era para comer a Páscoa, não é? Vestidos para fugir, vestidos para sair. Quando a porta se abrisse, eles tinham que sair. Irmãos, como que esse cara que está lá morrendo, doente, vai sair? Naquela hora que ele acreditou, ele deu um pulo e se levantou. Diga glória a Deus. Estou pronto. Incrível, estou pronto. Estou pronto para ir. Aleluia. Você está pronto para ir? Você está pronto para sair? Está pronto para tomar posse da sua liberdade?
Vamos avançar. Qual que é o segundo privilégio? Qual que é o primeiro? Saíram curados. O segundo, eles saíram com tudo o que lhes pertencia. Eu acho tremendo isso, irmãos. Olha, quer ver? Lê comigo aí Êxodo 10, 26, quando o Moisés está ali, lutando com o faraó, e o faraó não sai ninguém. Imagina o faraó que tinha, né, aquele povo inteiro para trabalhar para ele de graça, construindo grandes coisas para eles. Os teólogos dizem que os escravos israelitas participaram daquelas construções das pirâmides, não é? Que foi uma loucura, ninguém consegue entender como aquele negócio ali, aquelas pedras gigantescas foram colocadas uma em cima da outra, naquela altura, sem equipamento, sem máquinas. Escravos, irmãos, escravos judeus participaram daquilo ali. Pensa bem, agora imagina o faraó perder toda essa mão de obra barata, de graça, porque o Moisés está dizendo assim: deixa aí o meu povo. Olha, eu vim te trazer uma palavra de Deus aqui, a palavra é essa: deixa aí o meu povo para que me sirva. Ele disse: eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus, eu não sei o nome dele, não vai sair ninguém. Aí nós sabemos, né? À medida que ele dizia não, vinha uma praga sobre o Egito. Quantas pragas foram? 10 pragas. Então, nesse momento aqui, já quase no final, o Egito está quase destruído pelas pragas. Então, olha só aí, Êxodo 10, 26. O faraó diz para eles, né, para o Moisés e para o Arão: não vai sair ninguém. Aí olha o que o Moisés diz para ele: o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Irmãos, eu quero que você leia. Quando eu falei nenhuma unha ficará, eu fiquei todo arrepiado. Tem alguma coisa espiritual aqui. Eu quero que você repita assim, olha, gritando assim, com fé. Só se você tiver essa fé. Se não tiver, pode ficar calado mesmo, né? Mas você vai dizer assim: nenhuma unha do que Deus já me deu vai ficar. Diga assim: eu vou sair. Diga: eu já saí e vou levar tudo que é meu. Agora, escuta bem. Muito tremenda essa fala do Moisés. Nem uma. Irmãos, ele está encarando o faraó, que é a tipologia bíblica do próprio Satanás. Ele está dizendo: escuta aqui, Satanás. Nem uma unha. Ou seja, o que é uma unha? É algo quase sem valor. Mas dói, né? É quase sem valor, mas deixa eu arrancar a sua. O que ele está dizendo? É algo que não vai fazer tanta falta no meu corpo, não é? Mesmo isso eu não quero perder para ti, miserável. É isso que ele está dizendo. Nenhuma unha ficará, não é? Agora olha só, irmãos, por que ele falou isso? Porque olha o que o faraó propôs para o Moisés. Aí eu quero ler isso aqui para que você entenda que a sua saída te dá direito a levar tudo o que lhe pertence. Não aceite perder nada para o diabo. Então, Êxodo 10, 8. Quer ver? Acompanha aqui comigo, eu vou ler com você. Então, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, tipologia do diabo. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor. Então, o diabo não se incomoda muito que a gente sirva a Deus. Presta atenção nisso. Quando ele sabe que é inevitável, que a gente já entendeu algumas coisas, que a gente tem direito, não é? Ele não se preocupa muito que você sirva a Deus, desde que ele fique com algumas coisas suas, para te travar na vida. Presta atenção. Então ele diz assim, olha, ide servir ao Senhor, vosso Deus. Muito bom, legal. Porém, quais são os que hão de ir? Aí o Moisés responde para ele: haveremos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e também com os nossos rebanhos, e com os nossos gados haveremos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Ou seja, todo mundo. O que o Moisés está dizendo para ele? Não, é o seguinte: vai todo mundo. Todo mundo. Vão os velhos, vão os nossos filhos e as nossas filhas. Todo mundo. Tem mais um detalhe: o nosso gado também vai. Porque nós precisamos do nosso gado.
Nós precisamos dos nossos recursos financeiros para servir ao Senhor. Quem está comigo aqui? Como é que a gente estaria aqui agora de manhã, irmãos, nesse calor de Palmas, sem esse ar-condicionado? Né? Não é? A gente paga uma conta aproximada de R$ 4.000 só, né? Para que você tenha conforto. Né? Então, como que a gente teria uma infraestrutura para receber seus filhos? Como que você assistiria a um culto tranquilo aqui, sabendo que o seu filho também está sendo edificado, se nós não tivéssemos recursos para servir ao Senhor? Quem está me entendendo? Então, o que eu quero te mostrar é que o diabo às vezes te deixa servir a Deus. Eu vejo muito isso, irmãos. Eu já vi muito isso na minha vida como pastor, não é? O irmãozinho lá, ou a irmãzinha tão dedicada, uma irmãzinha de oração, e é lindo, tá certo. Sabe, lê a Bibliazinha dela, participa de tudo na igreja, coisa mais linda. Mas vive na miséria. Vive na miséria. Irmãos, isso não glorifica a Deus. Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Ele. Quem está me entendendo? Não, o faraó diz, pode servir a Deus, mas deixa o gado. O que é que o Moisés diz para ele? O que é que o Moisés diz para ele? Nem uma unha. Ele diz assim, nós precisamos dos nossos rebanhos e dos nossos gados, porque nós havemos de prestar uma festa ao nosso Senhor. Aí, olha o que o faraó responde, versículo 10. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco. Olha que diabo bonzinho esse, né, irmãos? E tem muito crente caindo nessa mentira do diabo. Olha o que o diabo diz para eles. Seja o Senhor convosco. Eu acho até que ele dá glória a Deus, aleluia. Caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes convosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e sirvam ao Senhor. Mas que diabo cara de pau, não é, irmãos? Se o meu Deus assinou um decreto com o sangue dele, pagou toda a conta, declarou na cruz, tetelestai, que é uma palavra em grego que significa está pago. Se ele está me dizendo que eu tenho direito à cura divina, e se ele está me dizendo que eu tenho direito a levar o meu gado, o que é meu, eu vou negociar com o diabo, irmãos. E vou acreditar na mentira dele, que não, basta eu ser espiritual e servir a Deus, eu não preciso de nada disso. Irmão, isso é mentira do diabo. Entenda isso pelo amor de Deus, não é? Eu vejo a Bíblia, é um livro muito equilibrado. Irmãos, Jesus, que vem ler a sua Bíblia, leia Lucas capítulo 8, está lá, Lucas 8, versículo 1, diz assim lá, que algumas mulheres, aí faz uma lista lá, entre elas, tinha lá a esposa, não é? De um procurador de Herodes, do rei, uma mulher rica. Está lá, várias mulheres ali ricas, que serviam a Jesus com os seus bens. Como que Jesus sustentava 12 famílias? Não eram só 12 homens, 12 famílias que abriram mão de tudo que faziam para segui-lo, para viajar por todo Israel, pregando o evangelho, sem nenhum tostão no bolso. Para que Jesus precisaria de um tesoureiro, que inclusive era ladrão? Não, irmão, não acredite nessa mentira do diabo. Você foi liberto, mas o que eu quero te dizer nessa manhã, você não foi liberto para ir sozinho. Você foi liberto para sair saudável e você foi liberto para sair próspero, sim. A Bíblia diz, Jesus, mesmo sendo rico por amor de nós, se fez pobre para que na sua pobreza eu e você nos tornássemos ricos. Para quê? Agora, no final eu vou te mostrar. Vamos avançar aqui. Ok, queridos? Muito bem. Irmão, diga nenhuma unha. Até uma coisa curiosa, não é? Que eles não deixaram mesmo nenhuma unha. Até os ossos do José, eles levaram. O osso não serve para nada. Não, mas nós queremos o osso do Zezão.
Nós queremos honrá-lo porque foi ele que nos trouxe para cá, não é? Foi ele que nos deu vida boa aqui, na terra de Gósen, não é? Ele que abriu as portas para nós prosperamos nessa terra e nós queremos levar o osso do Zezão. E levaram. Não ficou nada, nada, diga nada. Irmão, você tem que se dignar. Nada. Amém? Vamos avançar aqui. Terceira coisa. Então eles saíram, primeiramente, como que eles saíram? Quais são os privilégios da nossa liberdade em Cristo? Como que eles saíram? Como que eles saíram? Com tudo que era deles, não é? E como que eles saíram? Restituídos. Isso aqui é muito lindo também. Êxodo 12:36 diz assim: o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e assim eles despojaram os egípcios. Eu acho tremendo isso aqui, porque veja bem, irmãos, não só eles saíram com direito à cura, e aconteceu o milagre da cura, não é? Não só, ninguém, já pensou, ninguém doente, já pensou, está lá em Salmos, né, que a gente leu, nenhum doente havia entre eles, que loucura, que milagre, né? Não somente isso, mas eles saíram com tudo que era deles, eles trabalharam ali por 430 anos, então eles tinham, alguns trabalhavam, eles nem todos eram escravos, trabalhando com coisas pesadas, tinham escravos talvez que trabalhassem ali no palácio, não é? Escravos que trabalhavam em outras, e eles tinham recursos, alguns deles tinham coisas, ok? Igual o José no Egito, que era um escravo, mas trabalhava na casa do Potifar no princípio, não é? E era um homem próspero, a Bíblia diz que ele era um homem próspero, ele era um escravo. Então, eles não sabem, não, vai ser liberto, mas fica aqui, não, vamos levar. Mas não somente isso, irmão, presta bem atenção aqui, além disso, além de levar o que era deles, Deus fez com que eles fossem restituídos. Eu quero que você receba isso aqui agora, presta atenção. A Bíblia diz em Provérbios assim, quando o ladrão é flagrado, ele tem que restituir 7 vezes mais. Isso é uma lei de Deus. Eu não sei você, não sei se tem alguma situação na sua vida que você foi roubado de alguma coisa. Talvez você foi roubado de um casamento, você foi roubado de dinheiro mesmo, você foi roubado, sei lá, na sua saúde, você foi roubado do relacionamento ali com o filho, alguma coisa que você foi roubado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, existe um decreto de Deus na sua vida, que quando o demônio, o diabo é flagrado, foi o diabo, por lei, ele tem que restituir 7 vezes mais. Então não aceite menos do que isso. Quem está me entendendo que o diabo está endividado, está lascado, não está, irmão? Porque se ele deve 7 vezes mais para você, se ele deve 7 vezes mais para mim, deve 7 mais para cá, irmão, ele não tem como pagar. Mas ele está condenado. Agora presta bem atenção. Presta bem atenção. O Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e assim eles despojaram os egípcios. Então, irmãos, eles não só receberam o que era deles, mas aquilo que eles tinham sido roubados lá atrás, eles foram restituídos, então eles receberam joias e roupas finas. Por que Deus queria isso? Porque ia ter uma festa, ia ter a Páscoa, e aqueles escravos, tudo cheio de farrapos, iam participar de uma celebração, todos esfarrapados. Não, Deus queria que eles fossem vestidos a caráter. Quem está me entendendo? Quando o filho pródigo voltou, uma das primeiras coisas que o pai fez, você vai mudar sua roupa nova para você. Aleluia. Roupa nova, anel, joia, anel no dedo, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, é interessante, porque Deus faz com que os egípcios deem coisas, deem ouro, deem prata, deem roupas. Eles precisariam desse ouro para a construção do tabernáculo, eles precisariam dessa prata. Imagina, irmão, cada judeu, cada mulher judia, recebendo um presentinho
de ouro, de prata. Agora junta 2 milhões de pessoas, cada um com um pouquinho. Junta tudo isso. Foi assim que eles construíram um tabernáculo para Deus, irmãos. Tudo de ouro, tudo de prata, tudo de bronze, tudo de pedras preciosas, porque eles receberam tudo no Egito. Na roupa do sumo sacerdote, não é? Tinha uma pedra que representava cada uma das tribos. Irmãos, pedras como diamante, como rubi, como a esmeralda. Onde eles conseguiram isso? Sabe, foi na restituição. Você diz assim mesmo, puxa, parece injusto. Deus fez com que eles recebessem graça dos egípcios e eles despojaram como se eles tivessem roubado. Não, irmãos, eles trabalharam 430 anos sem receber. Aquela era a indenização por tempo de serviço. Diga glória a Jesus. Não tem nada que o diabo vai levar de você que ele não vai ter que pagar. Não tem nada que o diabo roubou de você que ele não tenha que pagar. Por isso que eu nem esquento a minha cabeça, irmãos. Eu nem esquento a minha cabeça. O cara me trapaceou ali, levou isso aqui, não sei o quê. Já coloquei na conta do diabo. 7 vezes mais miserável. Porque quando eu fui redimido, eu recebi o direito à restituição. Tu tá lascado comigo, miserável. Porque eu sei do meu direito. Eu sei, eu conheço os meus direitos na Constituição. Aleluia. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Você tem direito à cura divina. Você tem direito a levar tudo que é seu, inclui seus filhos. Você tem direito a um bom casamento. Não, basta eu ser espiritual, eu ser salvo, eu ser uma pessoa de oração. Basta eu sair do Egito, não importa, eu vou aturar esse casamento miserável, mas vai passar essa dor. Mentira do diabo. O Moisés disse, ninguém, eu quero minha família comigo. Eu quero meu filho, eu quero a minha filha, eu quero a minha mulher, eu quero até o avô do meu filho, porque vai fazer falta emocionalmente para ele, porque é o avô que dá, o avô que faz parte também do propósito. Eu quero todo mundo, e também quero meus bois, as minhas ovelhinhas, eu quero tudo. E como se não bastasse, é engraçado que nesse terceiro ponto, quando o faraó diz assim para eles que, então não vai ninguém, o Moisés diz assim, olha, é a última conversa com ele. Seguinte, se você não libertar a gente, os primogênitos de cada um dos egípcios vai morrer. Não é? Vai morrer. Agora veja, por quê? Por que isso? Porque lá atrás, esse mesmo faraó tinha mandado matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Eram os primogênitos das pessoas. Muitos primogênitos foram assassinados ali. Agora Deus disse assim, eu te dou o arrependimento. Eu te dou o direito do arrependimento. Você pode se arrepender e libertar o povo. Mas se você não se arrepender e não libertar, todos os primogênitos do Egito vão morrer numa noite só. Aí o faraó diz assim, é nessa hora que ele diz, não, então vão adorar só os homens. Aí o Moisés diz, não, todo mundo, o gado, e tem mais uma coisa. Nós queremos ouro, prata, vestes de luxo, de presente do povo do Egito. O faraó ficou doido. Colocou ele para correr. Vai embora daqui, eu não quero mais te ver. Não. Aí o faraó falou, eu não quero que você nunca mais vai ver o meu rosto. Moisés disse, é verdade, você foi profeta. Nunca mais eu vou ver seu rosto, mas também você nunca mais vai ver o meu, porque você vai morrer, miserável. Quem está me entendendo? Diga restituição. Restituição. Aleluia. E a última coisa aqui, irmãos, para eu terminar. O que é que eles fariam, então? Com essa saúde divina, com essa prosperidade, né, com tudo que eles tinham, e com essa restituição, que foi um bônus. Ou seja, foi uma coisa a mais na conta. Eles não esperavam por isso. Eles estavam pensando, vamos sair com o que é nosso. Não, vamos sair com o que é nosso. Nenhuma unha do que é nosso. Mas Deus queria que eles levassem um bônus. Porque eles precisariam construir aquele tabernáculo. Só com o que era deles não daria. Eles precisariam do bônus. O bônus era a restituição pelos 430 anos. Tremendo.
Mas o que eles deveriam fazer com essas três coisas? Eu quero terminar com isso. Olha aí, Êxodo 7,16. Então, o meu quarto ponto é esse. O que eles fariam com a liberdade? O que nós devemos fazer com a nossa liberdade em Cristo? Êxodo 7,16 diz assim: e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, o faraó, para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Presta atenção. Qual era o propósito da liberdade? Interessante que essa palavra foi Deus que colocou na boca do Moisés. Moisés apavorado, pensa, Moisés era um vaqueiro do sogro dele. E Deus pega o vaqueiro de 80 anos e diz, você vai libertar o meu povo. Piada, não é? Eu não sei nem falar direito, eu vou colocar um cara que vai falar através de você. Vai ser seu porta-voz. Ele fala bem, o Arão. E Deus mandou o Moisés estava desesperado. Deus fez com que o Moisés tivesse poder para colocar a mão no peito, ficar leprosa e curar a lepra. Deu uma vara que se transformava em serpente, e quando Moisés pegava pelo rabo, ela virava vara de novo. Irmãos, Deus fez um desafio com ele e colocou uma palavra na boca do Moisés. Você só vai dizer uma coisa para o faraó: deixa ir o meu povo. Mas essa palavra não acabava aqui. Deixa ir o meu povo. Ou seja, irmãos, não é só libertação. Escuta o que eu vou te falar aqui, isso é muito importante. Não perca isso. Eu sei que você está muito feliz de saber que você tem direito à cura, de saber que você tem direito de levar tudo que é seu, de saber que você tem direito ao bônus da restituição na sua vida. Você tem o direito de cobrar o que foi roubado de você, de não se conformar. Você tem o direito. E vou te falar, irmãos, o reino funciona melhor do que o PROCON. Pode reivindicar, só tem uma coisa. Você tem que saber que não é só isso. Deus não falou para o Moisés, diga para ele que você tem que deixar ir o meu povo. Ele não parou aqui a frase, ele disse, para que me sirva. O propósito da liberdade do povo de Israel, do Egito para a terra prometida, o propósito deles serem saudáveis, o propósito deles terem gado, e terem muito gado, o propósito de agora eles terem ouro, pedras preciosas, tudo mais, só tinha um, era servir a Deus. Claro, irmãos, eles iam desfrutar disso, claro que eles iam tomar do leite do rebanho, claro que eles iam comer o filé deles, sim, eles iam. É claro que eles iam usar roupas bonitas, é claro que eles iam ter um tabernáculo para adorar a Deus, eles iam usufruir, mas o propósito principal, não deixe o diabo te enganar, é servir a Deus. Não há liberdade verdadeira, irmãos, quando nós saímos desse propósito. Muitos nesse caminho são libertos do diabo, aí saem. Agora eu vou criar minha lei, agora eu vou criar meu mundo, agora eu vou criar meu propósito. Irmão, se você sair, que não seja o propósito principal de servir a Deus, você vai se perder. Você vai voltar para as garras de Satanás. Eu vejo muito crente fazendo isso, se perdendo no processo. Entende? O cara estava lascado, andava de bicicleta velha. Eu conheço histórias reais assim. Eu não estou fazendo uma ilustração aqui. O cara lascado na vida. Aí ele é liberto. Impressionante. Rapaz, ele sai curado, ele sai próspero. Eu vou vendo Deus restituir várias coisas na vida dele. O cara tinha perdido a faculdade, tinha perdido isso, tinha perdido aquilo. Agora ele faz uma graduação, agora ele faz um mestrado, agora ele é um doutor, agora ele ficou rico. E aí ele pensou que tudo era para ele. E ele se perdeu. Eu já vi tantas vezes essa história na minha vida, irmãos, que me dá vontade de chorar. Porque não existe liberdade se não for com esse propósito, de nós servirmos a Deus. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Aí, é muito tremendo, irmãos, isso. Olha o que diz aqui Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A vontade de Deus, olha o que diz em 1 Timóteo, esse texto vocês não vão ter aí, 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Diga, Deus deseja
Diga, Deus deseja. Qual é o seu Deus? Qual é o seu? Não me responda. Mas você sabe, eu sei o meu, ou os meus. Essa é uma coisa que eu desejo muito. Uma coisa que às vezes eu acordo pensando nela. Um sonho, um desejo. Quantos aqui tem um sonho, um desejo? Deixa eu ver. Ah, vocês têm. Não é? Sabia que Deus também tem? Sabia que Deus também tem? Eu não posso dizer que quando Deus acorda, Ele acorda pensando nisso, porque Ele nunca dorme. Não dormita o guarda de Israel. Mas Ele fica o tempo todo pensando nisso, desejando isso. Porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe qual que era a principal missão de Jesus aqui? Ele disse, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu estou aqui. Lembra lá, quer ver ler a sua Bíblia lá em João 4, quando os discípulos chegaram e aí disseram, Senhor, o Senhor não comeu até agora? Come, mestre! Ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que é que ele estava fazendo? Ele estava pregando o evangelho para a mulher samaritana. Porque ele sabia que o desejo de Deus era que todo homem fosse salvo. Irmãos, por que nós fomos libertos? Por que Jesus veio e proclamou a nossa independência do reino das trevas? Ele disse, independência e morte. Ele não disse morte, ele disse, ele morreu pela nossa independência. Irmãos, e foi definitivo. Por que ele nos deu o direito de andarmos saudáveis nessa terra? Porque nós precisamos de um corpo saudável para levar as boas novas. Quem está me entendendo? Não é? Um homem chamado Mateus Murray. Ele, com 36 anos, doente. Ele era um mega pregador do evangelho, pregava o evangelho para todo mundo. E ele doente, muito doente, porque não se cuidava. Não cuidava do corpo dele, não tomava posse desse direito que ele tinha. Não é? Ele morrendo, ele disse, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Você tem um cavalo, é o seu corpo. Você tem o direito a andar saudável, tome posse disso. Não caia no engano do diabo, você não é mais escravo da doença. Ele já levou a sua doença sobre a cruz, e ponto final. E você tem direito de levar tudo que é seu. E você vai ser restituído por tudo que foi roubado. Mas nunca esqueça, o propósito é servir o Senhor. No grande sonho dele, de salvar a humanidade perdida. Quem está me entendendo? É isso que você está fazendo aqui. É isso que eu estou fazendo aqui. É isso que toda a equipe aqui dos trabalhadores da igreja, esse aqui que está filmando, ele não está filmando, ele está ganhando almas. Aquele pessoal que está lá em cima, que passou o vídeo agora, não está passando o vídeo, eles estão ganhando almas. Os professores do Pasquides não estão lá entretendo nossas crianças, eles estão ganhando almas. Cada um de nós que está aqui, que foi liberto, que foi redimido, só foi redimido para um propósito: servir o Senhor. Ganhar almas, aleluia, glória a Deus. Fique em pé no seu lugar, aleluia. Fique em pé no seu lugar, glória a Deus, amém. Eu quero orar por você. Queridos, deixa eu só te falar uma coisa importante, preste bem atenção. Nós estamos vivendo um momento muito, muito importante, preste bem atenção. Sabe, a questão aqui não é de nomes de pessoas. Vocês não vão me ver defendendo partido ou pessoas. E nem falando mal também. Vocês não vão me ver. Quando o governo, que eu não concordava por causa dos meus valores, estava no poder, ninguém pode dizer, pastor, o senhor postou, o senhor falou do presidente. Nunca. Ele era o meu presidente. A Bíblia diz para nós não falarmos mal da autoridade do nosso povo. Acabou-se. Eu não concordo com ele, mas ele é o meu presidente. E agora, eu não vou ficar fazendo apologia a nome nenhum. Agora, preste bem atenção. Irmãos, é muito importante a gente entender o seguinte. Uma coisa é o cara pecar. Outra coisa é nós institucionalizarmos aquele pecado como um valor da nação. Por exemplo, o cara está lá em adultério. Eu não vou condenar esse cara porque ele está em adultério. Irmãos, esse não é o meu papel e nem o seu. Agora, vocês imaginam se vem uma lei no país, dizendo assim, não, agora no Brasil,
está autorizada a poligamia. Isso vai de encontro ao princípio da palavra, que eu acredito. Não. Mas se isso passar e virar uma lei, agora foi institucionalizado aquele pecado. Agora não é o pecado só daquele cara, é o pecado da nação. Quem está me entendendo? Porque uma coisa, irmãos, é a gente ser pacífico. Nós temos que ser sempre pacíficos. Outra coisa é a gente ser passivo. Sabe, os caras estão fazendo o que estão fazendo e a gente não faz nada, não. O Martin Luther King mudou a Constituição dos Estados Unidos de maneira pacífica. Não teve guerra, não teve briga. Mas ele mudou a Constituição. Porque a lei dizia que se um branco entrasse no ônibus e tivesse um negro sentado, o negro tinha que levantar para dar lugar para o branco. Isso era a Constituição. Estava errado, estava de encontro à palavra de Deus que o Luther King, como pastor, acreditava. E ele se levantou de uma maneira pacífica, mas não passiva. Uma coisa, irmãos, é a mulher ir lá e abortar o filho dela. Nós não vamos intrometer nisso, nós não vamos falar nada disso. Irmão, a gente não tem esse direito de julgar ninguém. Outra coisa é o cara estabelecer uma lei que apoia e promove o aborto no meu país. E se isso virar uma lei, aquele pecado de assassinato foi institucionalizado. Eu faço parte dele. A consequência vem para a nação. Quem está me entendendo? Uma coisa é o cara ter uma posição a respeito da sexualidade dele. Irmãos, eu conheço pessoas e amo pessoas que têm uma escolha homossexual. Beleza, tranquilo. Tem uma pessoa que é até parente nosso, que eu amo demais, respeito demais, oro por ele, meu amigo. Agora, quando o cara estabelece uma lei que promove o casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso vai de encontro à palavra de Deus. Então, quando isso é institucionalizado, é o pecado da nação. Quem está me entendendo? Imagina, irmãos, uma lei que proíbe eu chamar meu filho de meu filho. Eu tenho que chamar ele de meu filho. Eu tenho que chamar a minha netinha de netine. Eu tenho que chamar... Que loucura isso, irmãos. Deus fez homem e mulher. Está escrito, lê a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1. Deus fez homem e mulher. Então eu não posso ficar passivo a isso. Então não tem nada a ver com nomes de pessoas. O fulano de tal ou o Beltrano. Mata o miserável, promove o outro. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber do partido, desse, daquele lá. Eu só quero saber o seguinte: se esse camarada, seja lá qual que partido ele for, ou que nome ele tenha, se ele institucionalizar leis que vão de encontro aos meus valores na palavra de Deus, eu vou ser contra ele. Não importa quem ele seja. Quem está me entendendo? Ok? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo querido, nós estamos celebrando, Senhor, a nossa libertação nessa manhã que nós lembramos a nossa emancipação como nação de Portugal. Nós éramos só uma colônia escrava e agora nós somos uma nação. Nós temos a nossa Constituição, nós temos os nossos valores. Senhor, no mundo espiritual nós pertencíamos ao reino das trevas. O príncipe daquele reino que mandava em nós nos colocava doenças, roubava nossas coisas. Nós trabalhávamos e ele nos roubava. Ele tirava o melhor da vida. Ele destruía nosso casamento, destruía os nossos filhos. Mas o Senhor veio
e o Senhor proclamou a nossa independência. Senhor, nós temos direito legal, constitucional, pela constituição da Tua palavra, a cura divina, a prosperidade, a restituição de tudo aquilo que Ele roubou. Mas, Senhor, nessa manhã nós também temos a revelação de que tudo isso aconteceu para que nós colocássemos a nossa vida, os nossos recursos, os nossos talentos a serviço do Teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo.